Ei. Olha a chuva caindo lá fora, só. Então, gente, eu entrei, tava aquele sol. Rapidinho muda, né? Que coisa. Eu não vi que tava chovendo, a gente tava no camarim, maquiando, também, conversando, aí a gente chega aqui, chuva. Com força. Mas vem mais chuva ainda? Vem, hoje à tarde vem, pra toda a região, a gente já fala sobre isso. Então tá, bora lá, quinta-feira, sorrisão no rosto, porque a gente tá pertinho de você. Bora passar essa tarde gostosa aqui com a gente. Só que antes de começar, você sabe que sempre tem aquela mensagem para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Muitas vezes, no dia a dia, né, a gente se irrita, a gente fica bravo, se magoa. Não se irrite à toa, não. Não revide, não discuta. Acalma aqui a sua alma e o seu coração. Porque o inimigo, ele sempre ataca pelo lado mais fraco, pelo seu lado mais fraco. Mas nunca vai conseguir vencer a sua fé, a sua calma, a sua mansidão. Então, se você fechar a porta aqui, nenhum mal vai entrar. Zóio Verde, o que tem no programa hoje? O Supremo votou sobre a prisão de réus após condenação em segunda instância e jovem de 18 anos sem carteira de habilitação atropela e mata motociclista em São Paulo. Dia de tirar suas dúvidas com o Dr. Sorriso. Participe do programa. E aí você aproveita para concorrer prêmios também. No Face, um super kit. Você vai levar então esse kit completo do Ortovip para cuidar muito bem da saúde bucal. E também, de quebra, você leva Tracta e Polipet. Para você participar, é só você marcar 2 amigos, curtir e compartilhar a publicação e você já concorre, tá bom? E quem participar ao vivo pelo telefone concorre a 4 vales por almoço no restaurante Consciência, no centro de São José dos Campos. Amanhã já tem sorteio. Bora aprender bastante, tirar dúvidas. Hoje é dia de beleza e saúde. Posso começar diferente? Por favor. Você pode pôr enquete? Ah, pode. Vamos começar totalmente diferente, viu, diretor? Peguei você pelo pé. A gente vai começar pela enquete que a gente tem no Instagram do Falando Nisso, porque aí vocês já vão entender. Pedro Mariano vai deixar no ponto nosso entrevistado de hoje. Vamos lá, então. Primeira perguntinha para você. Você tem dúvida sobre essa saúde bucal? 54% diz que sim. Os seus dentes sangram quando você passa o fio dental? 77% diz que sim. Sangra? Sangra. Então chega aqui. Quem, Pedro Mariano? Mudando tudo. Nosso querido... Doutor, eu até coloquei uma camisa branca em sua homenagem. Nosso doutor Otávio Fonseca, da Ortovip, está aqui. Aliás, gente, hoje a gente não vai falar sobre saúde, só sobre saúde bucal, não. Doutor Sorriso chegou agora há pouco aqui na redação do Falando Nisso e nos estúdios, e ele falou assim, olha aqui que eu trouxe. Ele trouxe uma lista, eu não vi, o Beto Gomes acabou de gravar, dos selecionados da 14ª etapa do Quero o Meu Sorriso de Volta. Então, assim como eu, que estou super curiosa de verdade, você que está participando, fique atento. Foi difícil a escolha, doutor? Foi bastante difícil, né? Teve bastante vídeo que a gente teve que analisar, né? Muitas pessoas precisam, né? A gente fica com aquele aperto no coração. Mas por questões de ordem de logística, né, a gente vai ter que escolher um, tá bem? Então foram escolhidos 10, como nossa regra da seleção, e desses 10 a gente vai escolher um para que receba a reabilitação completa. Ok, o Luquinha já está mostrando aqui que tem pergunta no WhatsApp. Nossa, né, tá cheio já. Tá cheio já. Já seguramos o programa com tudo que vocês mandaram pra gente aqui, que legal. A dúvida da nossa querida é a Rosilene, mora em São José dos Campos, Zona Leste de São José dos Campos, e ela quer saber sobre remédio que causa cárie na criança. Ela até cita um antibiótico aqui, amoxicilina, dizendo que faz o dente ficar fraquinho, estraga o dente. É verdade ou mentira? Rosilene, você tem mais a ver com o mito do que com a verdade, né? Então, na realidade, no passado, a gente usava muito a tetraciclina, e a tetraciclina manchava os dentes durante o processo de formação no dente. Então, manchava o dente permanente, fazia aqueles riscos, enfim, tá bom? O que causa cárie, né, são bactérias que estão na boca, que se alimentam de açúcar, né? O alimento principal da bactéria é o açúcar. Então, nós temos que ter uma alimentação com a menor quantidade de açúcar possível e depois de fazer a alimentação, escovar bem os dentes, tá? Então, se você tem uma boa higiene e um controle no seu hábito alimentar, você vai ter um bom controle da sua placa. Agora, a gente cárie. Cárie, né? A gente viu aí pela enquete, doutor, que mais de 70%, quase... 77% só. Que sangram a gengiva. Quando passa o fio dental. O que pode ser isso?
Então, é um índice que realmente me assusta um pouco, né? Precisa ver como é que está sendo feito essa técnica de passar o fio dental, qual é a frequência de que você está fazendo esse uso, né? Porque sangramento suave, né? Se ele é pequeno, pode indicar já uma gengivite, uma pequena inflamação da gengiva, tá bem? Ou também movimentos intempestivos, muito fortes e tal. Eu aconselho sempre você ter um acompanhamento com um profissional cirurgião dentista, né? Que ele vai te orientar ali, né? Olhando para a sua boquinha, verificando qual é a sua técnica de uso do fio dental, escovação, se tem realmente alguma coisa que envolva a placa bacteriana ou a própria gengivite, ou se você está machucando durante o ato de passar o fio dental, tá bom? Rapidinho, falando em fio dental, tem um que já vem pronto. Ele vem para... Sabe aquele osso da galinha? Sim, parece. Aquele negócio da galinha, e ele vem aqui pronto. Isso. Ele é mais fácil? Aquele lá tem uma indicação específica só. Aquele lá, quando o paciente tem uma prótese, às vezes tem que passar por debaixo da prótese, então por isso que ele é mais durinho na ponta. Entendi. Você passa por debaixo da prótese e depois você passa o fio dental para quem usa aparelho ortodôntico. Você pode usar, mas ele tem um custo um pouco maior. Eu acho que você consegue ter o mesmo efeito se você não tem aparelho, se você não tem prótese, para que você realmente use. Tem fios dentais mais em contas, vamos dizer assim, que faz o mesmo trabalho. Mas para quem usa prótese, aparelho ortodôntico, aquilo pode ajudar bem, porque facilita na hora de você fazer a higiene bucal. Ok, então. Bom, eu estou curiosíssima, daqui a pouquinho a gente vai saber quem são os selecionados da 14ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. E a gente está recebendo foto de dentes aqui, de sorrisos, boa, e a gente já mostra para ajudar você em casa também com informação. Mas agora a gente também fica bem informado com as notícias da redação. E o Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira a análise de prisão na segunda instância. Os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está na redação do Falando Nisso. Israel, o placar estava em 3-1, né, pelo menos até agora há pouco, a favor de deixar tudo como está. Alguma perspectiva para hoje à tarde? Deve ser retomado agora à tarde, é isso? Boa tarde, Israel. Sim, Sol, deve ser retomado sim. Boa tarde para você, para o Lucas, para quem acompanha o Falando Nisso também. Sol, apesar do placar favorável, cumprimento da análise de terceira instância judiciária, 7 ministros ainda precisam se posicionar. A tendência é que a corte se posicione com a prisão em segunda instância, mas o voto da Rosa Weber ainda não está claro. O repórter Valteno de Oliveira tem as informações, vamos conferir. Uma semana depois, a Suprema Corte se reuniu para começar o processo de votação que vai decidir de maneira definitiva e para todos os casos semelhantes no país, se réus condenados pela Justiça de segundo grau já podem começar a cumprir pena na cadeia ou esperam em liberdade até que todos os recursos se esgotem. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram a favor de manter o entendimento atual do Supremo, que desde 2016 autoriza a prisão em segunda instância. Já o relator das ações, ministro Marco Aurélio Mello, o primeiro a votar, foi contra e usou como base o que diz a Constituição. Alexandre de Moraes destacou as mudanças de posicionamento de ministros ao longo dos anos e foi contra uma nova alteração. O ministro Edson Fachin seguiu a divergência aberta por Moraes e também votou a favor da prisão em segunda instância. Na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso aumentou o placar a favor da tese atual. Não tem pobre nessa história. Nós estamos falando da alta criminalidade, dos desvios graúdos de dinheiros públicos. E não gostaria de voltar atrás nessa matéria. Quase 5.000 condenados em segunda instância cumprem pena hoje na cadeia, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Mas isso não significa que todos serão soltos se o Supremo alterar o entendimento. É que muitos deles estão com a prisão preventiva decretada, o que não permite a volta às ruas. São casos que envolvem crimes violentos, por exemplo, além de outros réus sentenciados por corrupção, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Situações que devem ser analisadas individualmente. Já o ex-presidente Lula pode ser beneficiado se a Corte confirmar que o último grau de recurso é o Supremo Tribunal Federal. O petista foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, penúltima instância. E falando aí no ex-presidente Lula, Israel, o procurador da República, Maurício Geron, pediu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, que anule
a condenação a 12 anos e 1 mês do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Israel, não tem nada a ver, absolutamente nada, né, com o caso do triplex no Guarujá. Agora eu te pergunto, por que Lula ainda não está cumprindo a sentença do sítio? Sol, o ex-presidente não foi preso pelo caso do sítio de Atibaia porque a condenação se deu apenas em primeira instância e hoje a prisão só pode ocorrer em segunda instância. O procurador Maurício Gotardo, é esse o nome dele, Gerum, pede que a ação sobre o sítio de Atibaia volte para a última etapa de manifestações no processo. A gente acompanha todo esse caso agora com as informações do repórter Sérgio Gabriel. O procurador se baseou em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou outra condenação da Operação Lava Jato e determinou que os réus delatados têm direito de apresentar sua defesa final antes dos réus delatores. A defesa de Lula chegou a pedir que o ex-presidente pudesse ter a palavra final no processo do sítio de Atibaia, mas o requerimento foi negado pela juíza Gabriela Haddad, que havia substituído o juiz Sérgio Moro. A condenação de Lula será julgada em segunda instância no TRF4, no próximo dia 30 de outubro. Se a corte aceitar o pedido do Ministério Público, o processo vai voltar à fase de alegações finais das partes. O Supremo Tribunal Federal adiou a sessão que deveria definir o alcance da decisão que garante aos réus delatados a palavra final nos processos. Não há data prevista para a corte voltar a analisar o tema. Pois uma última notícia, Luquinha. A fronteira do Brasil com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul, acabou de ser fechada por causa de protestos de opositores do presidente Evo Morales, porque a eleição do último domingo, que deu o 4º mandato aí ao político, está sob suspeita, está em investigação pela Organização dos Estados Americanos. Perfeito. Só conversar com você agora sobre as estradas, a gente sabe que essa chuva que cai agora em São José já é um motivo para quem está na Dutra ou até mesmo descendo a serra. Não são todos os pontos ainda que tem chuva na serra, mas até neblina no quilômetro 58, na imagem aqui, a gente percebe, Israel, que é um motivo também de alerta para o motorista. É sim, Lucas, é um alerta e também uma atenção maior e mais redobrada aí do motorista que segue pela Tamoios. Essa chuva para o motorista que vai pegar a estrada em direção a Caraguatatuba já acontece no trecho de São José dos Campos, Jambeiro e Paraibuna. No trecho de serra ainda não chove, como a gente pode observar nas imagens. Tem uma neblina um pouco mais intensa, o tempo agora está ficando um pouco mais frio, portanto, muita atenção para quem desce em direção a Caraguatatuba. Tem a duplicação no trecho de serra e por lá tem as obras no quilômetro 64 e 65. Atenção para quem desce em direção a Caraguatatuba ou sobe em direção a São José dos Campos. Na rodovia Presidente Dutra, você falou bem sobre a chuva. Em São José dos Campos, Taubaté e Caçapava, chove e chove bastante. Muita atenção, mantenha uma distância segura do veículo que vai à sua frente, portanto, para evitar esses acidentes que são comuns nessas condições climáticas. Em São José dos Campos, trânsito carregado no sentido Rio de Janeiro, quilômetro 149, em frente ao Center Valley Shopping, até a altura do quilômetro 146, próximo ao bairro Vista Verde. Lucas. Obrigado, Vicel. Bora comentar então sobre a chuva para agora à tarde e em toda a região na nossa previsão do tempo. Isso acontece mesmo em todas as cidades. Por exemplo, em Campos do Jordão, agora à tarde, há possibilidade de chuva, máxima de 24 graus. Tempo mais fechado também em Jacareí, Taubaté e Cruzeiro, máximas de 29, 28 e 27 graus. No litoral também deve haver chuva, tarde quente, máximas de 30 em São Sebastião e Ubatuba. O mesmo acontece em Aparecida durante toda a semana até segunda-feira, viu? Previsão de chuva com trovão para a tarde, máximas de 30 domingo e segunda-feira. E um jovem de 18 anos, sem carteira de habilitação, atropelou e matou um motociclista. A gente já comenta com você e hoje aqui no programa também é dia de truques de casa. A gente já volta. No próximo bloco eu vou te ensinar a como tirar o cheiro ruim do seu potinho plástico. Não sai daí não.